Paz, meus irmãos, é, quero, quero aqui trazer mais uma mensagem, meus irmãos, mais uma abordagem da palavra de Deus. Quero aqui tratar aqui de um assunto aqui muito sério e profundo, meus irmãos, à luz da palavra de Deus. Quero aqui trazer aqui um tema aqui falando sobre por que Jesus teve que morrer. Quero aqui trazer aqui essa abordagem aqui à luz da palavra de Deus e quero deixar aqui como base aqui, meus irmãos, Hebreus capítulo 2 e o versículo 14 que diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Quero aqui deixar aqui como base aqui, meus irmãos, esse texto aqui. Temos aqui um texto aqui, um texto aqui muito profundo, falando aqui a respeito de Jesus como homem. O texto está falando aqui que Jesus como homem, ele participou das mesmas coisas que todos nós passamos e sentimos como seres humanos. O texto está falando aqui que Jesus como homem, ele participou das mesmas coisas como ser humano. Ou seja, como por exemplo, Jesus teve sede, Jesus teve fome, Jesus teve cansaço físico como homem. Então Jesus como homem, ele teve suas necessidades fisiológicas como ser humano. Sendo Deus, mas como homem, ele participou das mesmas coisas e das mesmas necessidades dos seres humanos. Ele participou. E o texto aqui está falando aqui que então Jesus, através de sua morte, ou seja, quando Jesus se entregou à morte por todos nós, então o texto aqui, meus irmãos, está falando que ele destruiu aquele que tinha o império da morte,
a saber, o diabo. O texto aqui é muito profundo, meus irmãos. Muito profundo. Jesus, como homem, ele veio para vencer a morte. Jesus precisava vir como homem, nascer de uma mulher para poder vencer a morte e o pecado por nós. Jesus, como homem, ele venceu o pecado. Quando o texto fala aqui que Jesus destruiu aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo. O diabo, ele tinha uma certa legalidade sobre a morte por causa do pecado. Por causa do pecado, o diabo teve uma certa legalidade sobre a morte. Entendo que essa morte aqui, meus irmãos, é a morte física. Porque quando o homem pecou, quando o homem caiu, então realmente, tanto espiritualmente como fisicamente, o homem morreu. Tanto fisicamente como espiritualmente. O homem, então, se afastou de Deus, morrendo espiritualmente e também fisicamente, depois da queda. E com a queda do homem, com a entrada do pecado, então o diabo teve essa legalidade sobre a morte por causa do pecado, por causa da queda do homem. E o texto aqui está falando aqui que Jesus, então, ele veio e como homem, Jesus, então, ele venceu a morte. Através da sua morte, Jesus venceu a morte. Ou seja, Jesus destruiu, então, realmente, a morte na sua morte, ressuscitando de dentre os mortos. O texto aqui declara que ele destruiu, então, o império, ou seja, esse certo poder que o diabo tinha sobre a morte. Então Jesus destruiu através da sua morte e ressurreição de dentre os mortos. Jesus venceu a morte por nós. Jesus destruiu os aguilhões da morte, ressuscitando dentre os mortos. Jesus precisava fazer isso daí, meus irmãos, como homem. Ele tinha que morrer por nós. Jesus veio pagar um preço, um alto preço, um preço de sangue por nós.
morrer pelos nossos pecados. Até mesmo antes da sua morte, Jesus tinha e tem poder sobre a morte. Ele é a vida. Jesus é a vida, o autor da vida. E ele, até mesmo antes da sua morte, ele venceu a morte. A grande verdade é que Jesus ele tem poder sobre a morte e a vida. Então Jesus ele veio então para destruir o poder do diabo. Esse certo poder que o diabo tinha sobre a morte por causa do pecado. Jesus ele veio para destruir a morte. E Jesus veio também para vencer o pecado. Na carne, Jesus venceu o pecado. Na carne, Jesus venceu a morte. E na carne, Jesus venceu o diabo, ressuscitando de dentre os mortos. Jesus é o vencedor da morte. E Jesus é aquele que garante, então, através da sua morte e ressurreição, o direito para todos aqueles que creem nele, o direito da vida eterna com Deus. Através da sua morte e ressurreição, o homem também passou a ter o direito da ressurreição. Todos nós, em Cristo, ressuscitaremos para a vida eterna. Um dia, na sua volta. O texto declara que na sua morte, ou seja, que Jesus na sua morte, então ele destruiu aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo. Jesus é o grande vencedor sobre tudo, sobre a morte, sobre o pecado e também sobre o diabo. Ele é o Senhor da vida. Jesus fez isso daí por nós, por todos nós. Nós temos a garantia em Cristo Jesus, hoje, da vida eterna e da ressurreição. A ressurreição para vivermos eternamente com Cristo. Nós temos essa garantia em Cristo Jesus.